Bom, depois de algum tempo tentando gravar aqui, é difícil, hein? Não é fácil gravar não, não é pra qualquer um, hein, gente? É mosquito, o tripé que não dá certo de arrumar. Mas enfim, nós estamos aqui. Já tá gravando? Tá gravando? Mas vamos lá, gente. Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Assunção. A palavra do dia de hoje está imperdível. Você é daquele grupo de pessoas que quanto mais você lê a Bíblia, mais em dúvida você fica? E a Bíblia parece ser tão contraditória quando você pega um texto lá falando que Deus arrependeu-se de criar o ser humano e depois você pega outro texto falando que Deus não é homem para que se arrependa e aí vira uma confusão. Ora, Deus arrependeu-se ou Deus não se arrependeu de ter criado o ser humano? Boa pergunta, né? Nós vamos aprender sobre como estudar a palavra de Deus. Então você não pode perder esse vídeo. Continua comigo logo mais após a vinheta. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou o real. This is what it's like just to get out the front door. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou A pior desde 1997. It is the deadliest terror attack in France. Destruindo a vegetação, destruindo as casas, revirando. A Itália atingiu o pico de mortes pela pandemia do novo coronavírus na Rio do Brasil. A Agência Nacional Tá pela primeira vez acompanhando esse vídeo, ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos apoiar. Como que funciona a Bíblia? Quantos livros, quantas pessoas escreveram, em qual período de tempo? Será que a Bíblia foi escrita, a língua original foi no português? Será? Será? A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. Bastante tempo, hein? A Bíblia é um livro antigo, agora que eu fui parar pra pensar mesmo, pra cair a ficha aqui. Além disso, aproximadamente 40 autores. A maioria deles, se não todos, viveram em períodos diferentes. Mas como que pessoas que viveram em períodos diferentes escreveram um livro com total harmonia? A Bíblia, ela mesma já mostra a maneira que ela deve ser estudada. Ela que aponta a maneira que nós devemos manuseá-la. Ela foi escrita no hebraico e no aramaico e no grego. E tá aí uma questão que causa muito problema para nós. Por exemplo, eu vou colocar o texto aí na tela que eu não me recordo de cabeça, mas é no livro de Gênesis que fala que Deus arrependeu-se de criar o ser humano. Você encontra outro texto que eu vou colocar aí na tela, falando que Deus não é homem para que não se arrependa. Deus se arrependeu ou não se arrependeu de ter criado o ser humano? É problema de tradução, galera. Gente, nós precisamos nos atentar com a tradução da Bíblia que nós estamos estudando. Não é todas as traduções que são confiáveis. Embora são palavras diferentes, mas tem palavras que elas expressam o sentido mais fiel à língua original, aquilo que o texto quer transmitir para nós. Então nós precisamos ficar atentos, mas você não resolveu ainda o problema falando isso. Tem outras versões que utilizam um termo, uma palavra mais apropriada, que seria entristeceu-se Deus de ter criado o ser humano. Deus não se arrependeu. Esse arrependimento que fala ali, o tradutor quis dizer que Deus entristeceu-se por ter criado o ser humano. A Bíblia, ela é como se fosse uma biblioteca, porque ela contém 66 livros diferentes. Como Jesus considerava a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, versículo 17. E diz assim o texto: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que a Bíblia, a palavra de Deus, era para Jesus? A verdade. A resposta está no texto que nós acabamos de ler. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 31. Do etíope que estava lendo trechos da Bíblia, mas
ele não estava entendendo. E então o Espírito Santo falou a Felipe para que ele fosse em encontro daquele eunuco e pudesse esclarecer para ele. E Felipe ainda fez aquela pergunta que muitas vezes a gente faz, né? Você entende o que você lê? Você entende a pergunta que eu comecei ao estudo de hoje? Você entende o que você lê? Claro que não. Como que eu vou entender se não tem alguém para me explicar? E Felipe levou uma ali, né? Então, Felipe explicou para ele. Qual é a maneira certa, então, de estudar a Bíblia, Lucas? Qual que é a maneira certa? Isaías, capítulo 28, versículo 10. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. E a própria Bíblia já falava há muito tempo, lá em Isaías, como que a gente deve estudar ela. A gente não deve pegar um texto isolado da Bíblia e achar que aquilo é a explicação de toda a Bíblia sobre aquele assunto. De maneira nenhuma, nós precisamos reunir, gente, pegar todos os textos e aí a gente vai chegar na conclusão sobre aquele assunto. Por exemplo, eu pego aqui um versículo falando sobre a volta de Jesus, eu penso que a volta de Jesus é só daquele jeito ali. A Bíblia tem mais de 2000 textos falando sobre a volta de Jesus. Eu não posso dar um checkmate ali, bater o martelo naquele texto falando sobre o tema da volta de Jesus, sendo que existem vários outros. A gente não pode pegar textos isolados e querer dar um checkmate no tema. Então, qual que é o benefício que eu tenho de estudar a Bíblia? Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e cuidais ter nelas a vida eterna. É isso que fala lá em João capítulo 5, versículo 39. Nós precisamos examinar. Examinar não é apenas ler, é muito mais do que ler. Você precisa ir a fundo, pesquisar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação do pecado, da justiça, do juízo, dos vícios. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Será que os profetas estavam lá fazendo suas atividades e aí falaram, não, vou escrever aqui a Bíblia. No futuro, depois que a gente morrer, as pessoas vão estudar ela e vão achar que é verdade. Então eu vou inventar isso aqui, vou fazer uma fábula. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não foram pessoas aí que não tinha nada para fazer, estava de barriga para cima e falou, vou escrever a Bíblia. Claro que não. Eram homens santos, não no sentido de perfeitos, que não cometiam pecado, mas homens que dedicavam a sua vida para Deus. Homens que tinham uma vida separada, uma vida diferenciada, com um propósito. Quem moveu os homens a escreverem não foi a vontade própria deles, mas foi uma intervenção divina. Será que só o Velho Testamento é inspirado por Deus? Ou só o Novo? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. E é toda a Bíblia que é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Tem uma parte da Bíblia que não foi escrita por homens, que o próprio Deus escreveu, que foi os 10 mandamentos. E você pode confirmar isso lá em Êxodo capítulo 31, no versículo 18. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? A resposta está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Para quem acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, Deus irá acrescentar os flagelos, as pragas na vida dessa pessoa. E se ela retirar, omitir alguma parte da Bíblia, Deus vai tirar a parte da árvore da vida dessa pessoa. Como que a Bíblia te chama? Que diz assim: bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que praticam as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. O texto é claro: aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam são chamados de felizes. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, você que está me assistindo,
Deixe a Bíblia falar, gente. Para de querer dar interpretação para o texto. Nós precisamos deixar a Bíblia falar. Somente as Escrituras, como Martinho Lutero disse. Sola Escritura, somente as Escrituras. Nós precisamos usar a Bíblia para interpretar a Bíblia e parar de querer dar a nossa opinião para o texto. A Bíblia não está perguntando o que você acha. E eu vou finalizando mais um vídeo aqui. Eu agradeço você pela sua companhia e não percam que os próximos temas vai ser um cada vez melhor que o outro. Nós vamos ter uns temas aqui polêmicos que vai dar o que falar, mas acima de tudo, nós vamos buscar na Bíblia as respostas para essas perguntas, para esses questionamentos, para esses assuntos polêmicos. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E você que ainda não apertou o sininho aí para as notificações todas para você receber, aperta aí, gente, me dá uma força aí. Um abraço, até mais, valeu!